Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje, domingo, segundo domingo do tempo comum, e nós estamos diante do Evangelho de São João, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos, que no Evangelho de hoje, São João nos apresenta o primeiro sinal de Jesus. Semeia, sinal, que foi dito-nos lá no finalzinho do Evangelho, no versículo 11. Este foi o sinal, o início dos sinais de Jesus. Seu primeiro milagre, que é nos apresentado, poderia ter sido sobre um exorcismo, por exemplo. Poderia ser sobre uma cura, de um leproso. Mas não, o primeiro sinal apresentado por Jesus no livro de São João é a transformação de água em vinho. Por que este foi o primeiro sinal? Esta é uma das perguntas que fica-nos. Logo em seguida, somos convidados a olhar para a duração de um casamento, para começarmos a compreender. A duração de um casamento judaico no primeiro século, no período de Jesus, ele tinha uma durabilidade de 7 dias. Não de 4 a 6 ou 8 horas no máximo, como hoje nós temos nas festas de casamento. Naquela época eram 7 dias seguidos. Então os noivos e as famílias dos noivos precisavam se preparar para um grande banquete que não poderia faltar nada, principalmente o vinho, que era símbolo da alegria dentro da cultura judaica. E Maria e Jesus são convidados para esta festa de casamento. Eles não são os anfitriões, mas Maria percebe que está faltando vinho. Ela percebe que a alegria daquele casal tende a acabar, já que o vinho tende a acabar. E Maria chama Jesus e pede Jesus para que seja feito algo. Mas se eles não são os anfitriões, não era responsabilidade de Maria e muito menos de Jesus providenciar algo para completar aquilo que estava acabando ou que foi mal planejado para esta festa de 7 dias. Mas Jesus, logo, olhando para Maria, rebate com uma simples palavra, uma simples frase: Mulher, ainda não é minha hora, não chegou a minha hora. Mas o que exatamente Jesus estava dizendo com esta frase? Veja que lá no livro de Isaías,
no capítulo 25, a partir do versículo 6 em diante, Isaías vai nos dizer que quando a era da salvação chegasse, haveria uma festa de casamento com vinho fino e purificado, e que todas as nações viriam a esta festa, e que quando comesse deste grande banquete e bebeste deste vinho, faria desaparecer a morte para sempre, e os seus pecados seriam perdoados. Então vejam que quando Maria faz um pedido implicitamente para que Jesus pudesse se revelar como alegria naquele casamento, Jesus já dá uma resposta, dizendo que ainda não é chegada a hora, fazendo uma ligação com a aliança definitiva que será feita na cruz. Jesus já antecipa ali a mensagem salvífica desse banquete que nos proporciona a vida eterna. É importante perceber que o mestre-sala, ao tomar aquele vinho que foi água transformada em vinho, elogia o noivo, que deixou o melhor vinho para o final. Mas o noivo não estava ciente, porque ele não estava sabendo da falta do vinho e muito menos foi ele quem providenciou. Então aqui nós já percebemos que Jesus, ao se revelar, ao transformar a água em vinho, ele também revela-se como sendo o noivo. O noivo, no Antigo Testamento, é aquele que inaugura a era da salvação. Justamente ele. Então hoje, no segundo domingo do tempo comum, estamos diante de um sinal de revelação da pessoa de Jesus como o noivo e esta era de salvação que deu-se início na pessoa dele. Sabemos que ele é a alegria, sabemos agora que ele é o noivo, mas precisamos olhar para aquilo que é a nossa resposta, porque o noivo pede-nos em casamento. Mas qual é a nossa resposta? Será que estamos preparados? Será que estamos de fato nos entregando nesta relação que ele se propõe para conosco? Ou será que estamos nos mantendo apáticos e afastados? Será que estamos vivendo em busca de uma felicidade que passa com o tempo e que não tem alicerces e muito menos um sustento para uma vida eterna? Ou será que estamos dispostos a experimentar a verdadeira alegria, que é estar na presença de Deus, na pessoa de Jesus Cristo? Que a liturgia de hoje, que nos apresenta esse grande banquete que inaugura a era da salvação, possa fazer com que o nosso coração se entregue inteiramente a Deus, por meio de Jesus Cristo, o noivo de nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.